Deus, estou aqui pra lhe falar que hoje minha vida quero te entregar. Em tuas mãos estou seguro e sei que não vai me deixar. Posso sentir tua presença pairando no ar. Deus, quantas vezes chorei pela madrugada, a dor me consumia, eu sentia a cruz pesada. Ao ver tudo se perdendo, minha vontade de viver morrendo, sem saber para onde ir, sem solução. Foi aí que eu senti o mover de tuas mãos, minha vida restaurando e me enchendo de unção. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Entrego a ti a minha vida. Te amo, Senhor. Chorava, o Senhor ouvia e as minhas lágrimas vinha enxugar. Quando na angústia sofrendo eu caía, o Senhor me levantava e me fazia andar. Hoje eu te louvo, Senhor dos exércitos, toda honra e glória a ti, Jeová. Porque deste vida a quem estava morto, pra sempre o teu nome eu irei cantar. Quantas vezes chorei pela madrugada, a dor me consumia, eu sentia a cruz pesada. Ao ver tudo se perdendo, minha vontade de viver morrendo, sem saber para onde ir, sem solução. Foi aí que eu senti o mover de tuas mãos, minha vida restaurando, me enchendo de unção. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Entrego a ti a minha vida. Te amo, Senhor. Quando eu chorava, o Senhor ouvia e as minhas lágrimas vinha enxugar. Quando na angústia sofrendo eu caía, o Senhor me levantava e me fazia andar. Hoje eu te louvo, Senhor dos exércitos, toda honra e glória a ti, Jeová. Porque deste vida a quem estava morto, pra sempre o teu nome eu irei cantar. Prepare-se para subir. Meu prezado telespectador, paz seja convosco. Glória ao nome do Senhor. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, em direto do estado de North Carolina, nos Estados Unidos da América do Norte. Glória ao nome do Senhor. E com o Evangelho, que é o poder de Deus
para a salvação de tudo aquilo que crê. Amém. Aleluia. Louvamos o Pai, exaltamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor. Amém. Graças a Deus. Porque só Ele é digno da Yes. glória e da adoração. Amém. E como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, porque vamos anunciar um noticiário do céu. Aleluia. Tem sempre as melhores notícias. Amém. Graças a Deus. A mensagem é um bocadinho longa, mas é muito importante. Tome nota do que vai ouvir e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória ao nosso Deus, aleluia. Bendito seja Senhor, Deus. nosso Deus e nosso Pai, nós te damos a glória, te damos o Louvado louvor, seja Deus. te damos a adoração, te damos a gratidão da nossa vida. Yes, Senhor, porque somente tu és digno, meu Senhor, de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Yes, Lord. Senhor, obrigado por podermos estar na tua presença, Graças a Senhor, Deus. e podermos exaltar um Deus tão grande, Yes. um Deus tão maravilhoso, Único. um Deus tão poderoso, aleluia, Yes, Lord. o único Senhor e Criador dos céus e da terra. Graças a Deus. Glória ao nome do Senhor. Somente, Senhor, tu és merecedor de Glória. receber a glória, o louvor e a Louvado adoração. seja Deus. Porque com o teu precioso sangue, Yes. tu resgataste, tu compraste Yes. para Deus Pai, homens, Senhor, Yes. de toda a tribo, língua e nação, Sim, de todos os povos. Graças Meu a Deus. Senhor, aleluia. Bendito seja o teu grande nome. Aleluia. Abençoa o teu servo, a mensagem que tens, Senhor, para nós Glória ao neste nome do dia. Senhor. Abre os nossos entendimentos e o nosso coração Amém. para receber, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Abençoa aqueles que nos veem e ouvem, Senhor. Ajuda-os Glória e a Deus. guarda-os, Senhor, para a glória do teu nome, meu Senhor. E cada um se possa chegar mais a ti Amém. e estar mais pertinho de ti, Amém. porque a hora da partida está chegando, meu Yes, Senhor, Lord. para todo o mundo, meu Senhor. Glória. Abençoa o teu povo, ajuda o teu povo e guarda Amém. o teu povo, em Amém. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. E nós vamos ler a Sagrada Escritura no Salmo 33. No Salmo 33, verso 6 ao verso 12. Assim diz a palavra de Deus: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele junta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. São todos muito bem-vindos a este programa. Deus abençoe cada coração que toma parte do programa. Agradecemos as vossas palavras de encorajamento e pedimos, em nome de Jesus, que possam compartilhar com o vosso próximo estas mensagens, porque estamos chegando à hora de o Senhor vir buscar a sua igreja. Há 2000 anos atrás, João já dizia que aquela era a última hora. E nós continuamos a dizer que parece que estamos na última hora mesmo, porque muitas coisas haviam de acontecer antes deste tempo. E uma delas é que Israel tinha que ir em cativeiro quase 2000 anos e Israel tinha que voltar para a sua terra. E voltou em 1948. Outra
é que haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, etc., como se lê no capítulo 24 de Mateus. E tudo isto tinha que acontecer antes do Senhor vir. E agora? Nos parece que o Senhor vem em breve. Entretanto, a nota de abertura deste noticiário diz, mensagem bíblica, a herança de Deus para o homem. Ao longo da história do homem, este magnificente e glorioso Senhor, Criador do Universo, tem andado à sua procura para o abençoar, mas o homem ou se esconde ou foge dele. A última vez que o fez, deu a sua vida, a própria vida e seu resgate para o salvar na pessoa de Jesus. Atos 20 e verso número 28. Depois comissionou os seus embaixadores para os chamar à sua comunhão e lhes colocou à sua disposição serem seus herdeiros para tomarem parte da sua herança. E tudo isto de graça. Mas também rejeitaram os embaixadores. E poucos ficaram para darem o último alerta de que ele vai voltar. E os homens da terra ficarão reduzidos a cerca de 1/4 da sua população. Apocalipse 6 e Apocalipse 9. E os factos aconteceram. E o resultado foi e será assim. Aos seus, Jesus disse: a vossa casa vai ficar-vos deserta. Mateus 23, 38. E ficou por 1878 anos até 14 de maio de 1948. Às virgens imprudentes ou loucas sem azeite espiritual para a jornada da fé e tomar parte das bodas, ele está dizendo: em verdade vos digo que vos não conheço. Mateus 25 e verso 12. E ao mundo que rejeita a sua oferta graciosa da redenção, ele tem dito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Neste dia, Deus ainda está chamando por si para ser seu herdeiro e receber a sua herança. Você quer participar dela? Antes de ministrarmos a palavra de Deus, e neste tempo presente devemos orar pela Ucrânia, que está em grande sofrimento. E isto por causa da invasão da Rússia. Neste tempo presente de 2022, faz cerca de 83 anos que começou a Segunda Guerra Mundial e a Europa ficou destruída. E cerca de 60 a 80 milhões de pessoas morreram, mais ou menos. Passados estes 83 anos, temos na Ucrânia uma invasão russa, destruindo aquela nação e o povo morrendo e fugindo para outras pátrias. A destruição, segundo as imagens que vão para todo o mundo, são de uma destruição tal que faz lembrar a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45. Pergunto: estaremos nós no começo da Terceira Guerra Mundial? É possível. Um dia ela virá
E a destruição não será apenas num continente, mas em todo o mundo. Além disso, o livro do Apocalipse revela uma destruição sem par na história da humanidade. E como temos avisado, a população do mundo nesse tempo ficará reduzida a cerca de 1/4 da sua população. Além disto, Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mateus 24, versos 21 e 22. Tomemos a sério estes avisos de Deus e oramos pelo povo em sofrimento na Ucrânia e demos rapidamente a nossa vida a Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, nesta hora junto as minhas palavras, as minhas petições a muitos milhões que estão intercedendo pelo povo na Ucrânia em sofrimento com tanta destruição. Por que, Senhor, um homem tem poder de matar tanta gente e destruir tanta coisa? Nosso Senhor falou que haviam de haver guerras e rumores de guerras. E como já temos lido na tua Santa Escritura, será tal o desvaste que vem aí no tempo da grande tribulação, que a terra irá ficar por cerca de 1/4 apenas da sua população. E tudo isto tem que acontecer. E nós oramos por aqueles que sofrem naquela parte do mundo, tanto de um lado como de outro, porque isto é o que está escrito. É trabalho de Satanás, matar, destruir e roubar. Jesus disse que ele vinha para dar vida, e vida com abundância. Ah, que diferença, Senhor, entre os homens que seguem a Satanás e aqueles que seguem a Jesus. É uma diferença muito grande. A destruição e a paz são coisas antagónicas. Mas, Senhor, quem vai evitar tudo isto? Queremos que um dia tudo tem que ter o seu cumprimento. Entretanto, oramos por aqueles que sofrem naquela parte do mundo. Venha Deus em auxílio da Ucrânia e daqueles que sofrem. Em nome de Jesus. Amém e amém. E nós vamos então ministrar a Santa Escritura. E o texto da mensagem é direcionado para o verso 12. Bem-aventurada a nação, cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Portanto, a mensagem é sobre a herança de Deus para o homem. Deus anda procurando um povo para fazer dele a sua herança. São esse povo que um dia vão reinar 1000 anos na terra com Jesus. Você gostaria de pertencer à herança do Senhor? Esta mensagem consta de 3 aspectos gerais: a introdução, em segundo lugar, a soberania de Deus e, em terceiro lugar, a herança de Deus para o homem. Se você quiser ser parte da sua herança, leia o livro do Apocalipse. Tire algumas horas de férias, desculpe o termo, e leia o livro do Apocalipse, porque está escrito que quem ler o livro do Apocalipse é bem-aventurado. Louvado seja Deus. Pergunto, está alguém interessado em ser herança de Deus? Ela nos é oferecida gratuitamente por Deus. E assim, ao introduzir esta mensagem, devemos compreender um assunto muito importante para a humanidade, que é o seguinte: o homem não foi feito para viver eternamente num tabernáculo de barro, mas para voltar à procedência de onde foi originado. E ele foi originado por Deus. Foi Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1 e verso 26. Quando Deus criou o homem, ele o dotou do fogo da vida. Gênesis 2 e verso 7. E esse fogo da vida é o espírito de vida
proveniente do seu Criador. De maneira que o homem que você vê, por exemplo, este, não é apenas este, mas o outro que está por dentro é o mais importante. Porque está decretado que o pó volta para o pó, mas o Espírito volta para Deus que o deu. Portanto, o homem, em si mesmo, é uma parte de Deus em sua vida. E é esse Espírito, quando o corpo morre, que volta para Deus. Eclesiastes 12 e verso número 7. E não, se não atentarmos para esta verdade sagrada, que Satanás tem o prazer de ocultar à humanidade, para os trazer debaixo da ignorância, se não atentarmos para esta verdade sagrada de que o homem não é só físico, como também não pode apenas alimentar-se de pão, se nós não atentarmos para esta verdade sagrada de que o homem tem dentro de si parte do seu Criador, então, no fim da vida terrena, iremos para um lugar eterno de sofrimento, porque não nos importamos em saber que o homem não é uma coisa qualquer, carrega com a imagem e semelhança do seu Senhor. E esse lugar que está determinado que é de castigo para o diabo e os seus anjos, a maior parte do mundo vai lá parar, um lugar de sofrimento eterno. Chama-se um lugar de pranto e de ranger de dentes, como ensinou Jesus em Mateus 8 e verso 12, em Mateus 13 e verso 42. E por fim, espera o lago de fogo no juízo final do trono branco. Apocalipse 20 e verso 14. Se você crê ou não crê, isto é seu problema. Esta é a verdade dita pela boca da verdade, pela fonte da verdade. E essa verdade é Jesus Cristo, o próprio Deus que se revelou em carne. E também o homem foi feito um ser trino, corpo, alma e espírito. E segundo o conhecimento bíblico, o corpo volta para o pó. Gênesis 3 e verso 19. Portanto, tem um tempo de vida, mas aquele que está dentro do homem não morre. Quanto à alma do homem, as Santas Escrituras, em várias partes, referem-se a essa alma como sendo a parte imortal da pessoa e, por vezes, essa parte imortal como sendo o espírito que no homem habita. Nesta mensagem, ela é direcionada desta forma. O homem é composto de três partes: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23 e Hebreus 4 e verso 12. E é o espírito, a alma e o corpo que devem ser santificados. A alma, segundo se aprende nos livros, é a sede do entendimento, das emoções, intelecto, etc. E termina com a morte física porque deixou de pensar, de agir, de falar, etc. Mas o espírito que existe no homem, ele é proveniente do próprio Deus, o Criador, ou seja, o fôlego da vida. Esse espírito de vida que o corpo recebeu, e esse espírito volta para Deus que o deu, como já foi dito em Eclesiastes 12 e verso 7. Mas, no final do tempo terreno, há dois lugares eternos, para onde vão todos os espíritos que saem desse corpo, ou para um bom lugar, ou para um mau lugar, onde há pranto e ranger de dentes. As Santas Escrituras, ao longo da sua redação, são dirigidas a vários tipos de pessoas, e essas pessoas são aqueles que Deus permite que venham a este mundo, homens e mulheres. A todos aqueles que vêm a este mundo,
precisam de ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porquanto todos aqueles que vêm a este mundo vêm em pecado, são pecadores necessitados da regeneração. E o Senhor Deus, na pessoa de Jesus, disse por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Marcos 16, 15 e 16. Segundo lugar, a soberania de Deus revelada em 5 importantes aspectos. E o contexto revela que Deus adverte pelo salmista várias coisas muito importantes. Primeiro, que todos os moradores do mundo devem temer a Deus. Segundo, que Ele é o autor da vida, o Criador do universo. Tudo é dele. Terceiro, que Deus desfaz os conselhos das nações. Quarto, que as intenções de Deus permanecem e prevalecem. E em quinto lugar, que é bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o soberano Senhor, o Criador, falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. Louvado seja Deus. E estas 5 coisas aqui reveladas a nível universal da autoridade divina ensina-nos a sermos dependentes deste glorioso Senhor e devemos ter o conhecimento da sua palavra e obedecer sem reservas a quem nos deu a vida, sem qualquer reserva. Em primeiro lugar, segundo as Santas Escrituras, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bem-aventurado é aquele que tem esse entendimento. O Salmo 111 e verso 10. Temer a Deus não é ter medo dele, mas é andar na vida com um sagrado respeito que se lhe deve e com a capacidade de discernir quem é Deus e a sua palavra. Eu compreendo que as Escrituras incutem nos seus servos esse temor pelos factos ali revelados sobre a desobediência do seu povo. Usa dizer-se que quando nós vemos a casa do vizinho arder, vamos buscar água para proteger a nossa. Em Mateus 10 e verso 28, Jesus disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer a alma no inferno, a alma e o corpo. Apocalipse 14, verso 6 e verso 7. O anjo do Senhor voando pelo céu dirá no tempo da grande tribulação estas palavras: temei a Deus e dai-lhe a glória. Diga comigo: temei a Deus e dai-lhe a glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É quando as casas dos outros estão a ser destruídas, incendiadas, almas fugindo na Ucrânia, pessoas mortas, pessoas a passar mal, criancinhas a morrer, e tudo isto. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Em segundo lugar, Deus é o autor da vida, o Criador do universo. Neste aspecto, não existe evolução. Diga, neste aspecto, não existe evolução. E nesta mensagem Deus chama a atenção de todos os moradores do mundo, porque é um assunto universal. E se apresenta como o autor da criação, que apenas usou a sua palavra para chamar à existência as coisas que ainda não existiam. Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Salmo 33 e verso 8 e 9. E as Escrituras afirmam que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, verso 3. Água não foi feita de água, terra não foi feita de terra, árvore não foi feita de árvore, e assim sucessivamente. Aquilo que existe não foi feito do que é aparente. A palavra falou
e tudo se fez. Mandou e tudo apareceu. Fora com a evolução enganosa de Satanás. Portanto, os evolucionistas andam enganados com os seus ensinos e enganar todo o mundo a partir, infelizmente, das escolas. E o mundo gosta de ser enganado. E nós aqui falamos a verdade sagrada. Esta é a verdade. Jesus é o autor da verdade. Ele fala a verdade. Se alguém quiser ouvir a verdade, conheça quem é Jesus. Louvado seja Deus. Portanto, em Gênesis 1 verso 2, toda a criação de Deus foi chamada à sua existência. E segundo a vontade do seu Criador, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. E em João 1, em verso 10, revela que esse Criador é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus manifestou-se em carne, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Terceiro lugar, Deus desfaz ou destrói o conselho das nações contra o seu povo. Em 2 Reis 6, verso 8 ao verso 23, temos um episódio narrado sobre o rei da Síria, que fazia guerra a Israel, mas não conseguia apanhar o rei, porque o profeta Eliseu avisava o rei das artimanhas do seu adversário. E o rei da Síria enviou um exército para cercar o profeta, visto que era o profeta que sabia aquilo que se passava na câmara de dormir do rei. E então a cidade foi cercada com carros e cavaleiros, naturalmente, e não havia meio de escape para o profeta Eliseu, porque esse era aquele que sabia de toda a trama de Satanás através daquele homem para apanhar o rei de Israel. Então, Satanás queria matar um profeta, mas ele só foi quando Deus permitiu. Contudo, o fim da história foi a cegueira total daquele exército que cercava Dotã pela palavra do profeta, que era a palavra de Deus, e aquele exército de soldados inimigos foram levados todos cegos até Samaria, perante o rei de Israel. Deus desfaz os conselhos das nações. E deixe-me dizer, Kabuka Asakaya, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Em Daniel 6, encontra-se a trama dos inimigos de Daniel no tempo do reinado do rei Dário, para ele ser comido pelos leões, visto que ele servia a um Deus diferente lá dos deuses de Babilônia. Servia a um Deus diferente e foi levado ao rei um decreto por aqueles homens de Estado para que o rei assinasse um decreto e o rei assinou sem saber o que estava, a trama que estava passando contra o servo de Deus, para o matarem, para ser comido pelos leões. Deixe-me dizer que a palavra de Deus permanece e prevalece. E aquilo que os profetas disseram ainda hoje está cumprido, e muitos deles tiveram morte difícil. Os apóstolos também. Mas tudo aquilo que eles falaram está pregando hoje, permanece e prevalece. Portanto, tratava-se da fé da oração de Daniel, que os seus inimigos queriam destruir, e Daniel foi mesmo condenado e pôs-se na cova dos leões, ainda que o rei se afligiu e passou a noite em jejum para ver se podia livrar Daniel, mas não conseguiu porque ele próprio tinha assinado o decreto. E, portanto, nada podia fazer, só Deus. E de manhã ele lá foi triste à porta da cova dos leões e chamou: Daniel, poderá ser que Deus... E aí o Daniel, lá debaixo da cova, começou a falar: ó rei, eu
não sou teu inimigo, noutras palavras. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha, Daniel, finalmente saiu da cova e os seus adversários serviram de almoço àqueles leões, os seus acusadores. Deus fechou a boca das feras e Daniel dormiu toda a noite. Deus quebranta os intentos dos povos. E Deus é o mesmo que não muda. Quarto lugar, as intenções de Deus permanecem de geração em geração. Intenções chamam-se propósitos. Deus nunca muda. Tudo o que está no coração de Deus, Ele o executa. Permanece e prevalece. Porque os seus planos não podem ser alterados por homem algum. Em Provérbios 19, verso 21, diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Se alguém quiser conhecer o melhor conselheiro, que nunca leva dinheiro pelas consultas, ele se encontra neste sagrado livro. A Bíblia Sagrada está cheia de conselhos divinos para ti e para mim. Em Isaías 25, verso 21, diz: eu louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas, e os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. E em Isaías 9, verso 6, diz que o Senhor é um maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso melhor conselheiro. No Salmo 33, verso 10 e verso 11, afirma: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Quinto lugar, a bem-aventurança ao dispor das nações, para ser a nação de Deus. Salmo 33 e verso 12. Deus anda na terra procurando pessoas para juntar à sua nação. Deus tem uma nação na terra, não tem fronteiras, encontra-se em todas as nações, e isto proveniente da pregação do Evangelho. Bem-aventurada significa felizes, portanto, a bem-aventurada ou a bem-aventurança ao dispor de cada um de nós. E como ia dizendo, esta bem-aventurança significa felizes, alegres, gozo que perdura, etc. E neste caso, ser bem-aventurado é também desfrutar da companhia, ajuda e proteção divina, porque são povo do Senhor, são uma nação teocrática. Se tivermos conhecimento dos juízes revelados num livro do Apocalipse, nós seremos mais 1, 2, 3, 10, 20, 100, 1000, etc., que nos juntamos a essa nação dos bem-aventurados. Sabe porquê? Porque o temor do Senhor entra no nosso coração ao vermos o conteúdo dos juízos que vão vir sobre a terra. Queremos num tempo que pode não ser muito distante. E Israel era esse povo, essa nação teocrática do Velho Testamento. E em Êxodo 19, verso 5 e verso 6, Deus os capacitou com 3 títulos. Seriam a sua propriedade peculiar ou privada. Segundo, seriam um reino sacerdotal ou de intercessores. E em terceiro lugar, seriam um povo santo ou apartado do pecado. Em Abraão, Isaac e Jacó, Deus proveu-se dessa nação de pessoas com estes 3 títulos, pessoas diferentes da terra, a quem o Senhor confiou os seus oráculos. Através deste povo de Israel, Deus iria falar ao mundo pelos seus profetas, e a Bíblia, com exceção de Lucas, foi escrita por escritores judaicos. E essa é uma das razões deste povo ser tão odiado, porque este sagrado livro é o livro das correções divinas para quem quiser ir para o céu. Tem que passar
por este ensino sagrado. Mas Satanás odeia a palavra de Deus e tenta incutir no povo que os judeus é que trouxeram este livro para o mundo. E este livro é a palavra de Deus que permanece e que prevalece. Portanto, os homens santos de Deus, segundo está escrito por Pedro, falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1 e verso 21. Portanto, em Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor proveu-se de uma nação teocrática no Velho Testamento. E ali mesmo em Êxodo 19, verso 8, este povo prometeu cumprir o concerto que Deus fazia com eles, dizendo: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. O concerto foi soado com as palavras deles: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Infelizmente, a história deste povo escolhido do Velho Testamento desobedeceu de tal forma ao concerto que várias vezes ficaram sem a sua própria terra que Deus lhe deu e levados em cativeiro para diversas nações e, no fim, com Jesus para todo o mundo. E é triste, mas até o próprio Messias foi por eles rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João 1 e verso 11. E esta rejeição somente terminará a nível nacional quando se cumprir Zacarias capítulo 12, 13 e 14. E deixa que a maldição proferida por Deus através do seu servo Isaías no capítulo 6 deixa de existir. Os olhos que estão cegos e os ouvidos que estão surdos abrir-se-ão. Quando se cumprir Zacarias 12, 13 e 14, isto é, quando Jesus vier pela segunda vez para a terra. Somente quando Jesus voltar para socorrer Israel, que estará a ponto de ser totalmente eliminado da terra noutro holocausto terrível. Quando Jesus vier em socorro de Israel, lhe perguntarão: que feridas são essas nas tuas mãos? Então ele dirá: essas são as feridas com que foi ferido em casa dos meus amigos. Zacarias 13 e verso 6. Então todo Israel será salvo. Romanos 11, 25 e 26. Deus é soberano Senhor, e este tem sido o seu plano para abençoar o mundo do Velho Testamento através de Israel, a nação escolhida do Velho Testamento, mas como eles falharam na sua escolha, Deus formou outra nação de bem-aventurados para abençoar o mundo, e essa nação é a sua igreja. Terceiro lugar, a herança do Senhor ao nosso dispor. Pergunto: será que alguém quer ser participante da herança do Senhor? Nós temos que tomar decisões na vida para chegarmos aí. Precisamos de aceitar o plano de redenção de Deus feito por nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário. E enquanto isso não acontecer, não podemos ser participantes. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a herança do Senhor, é a vida eterna. São pessoas que foram compradas da terra com o sangue de Cristo, porque Deus não enviou o seu Filho à terra para o condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas é que essa herança são pessoas salvas, são pessoas redimidas, são pessoas compradas com o sangue de Cristo. E enquanto nós não tivermos esta certeza nos nossos corações, nós não somos essa herança. Louvado seja Deus. Sendo que Israel rejeitou a oferta divina até ao tempo de Zacarias, capítulo 13, 7 a 9, e Romanos 11, 25 e 26, Deus proveu de outra nação para serem esse povo diferente. Um povo cujo nome é
embaixadores do céu e também ovelhas do pasto de Cristo. Porque a herança do Senhor tem de ser um povo peculiar, escolhido e diferente de todos os outros povos. E já desde a chamada de Abraão no Velho Testamento, Deus tinha previsto que em Cristo Jesus todas as famílias da terra seriam abençoadas ou bem-aventuradas. Gênesis 12, verso 1 ao verso 3. A definição de herança é que ela significa legado ou aquilo que alguém herda ou herda de alguém. E naturalmente, para se herdar a herança, precisamos também de ser herdeiros. E Deus oferece essa herança a quem a quiser. E esses herdeiros fazem parte da mesma família de Deus. A sua igreja foi redimida com o seu próprio sangue. Está escrito em Atos 20 e verso 28. Esta palavra de Deus ali dá muito que falar. Deus nos comprou com o seu próprio sangue. E esta é a nação que existe, um pouco por todo o mundo, que leva ao mundo o conhecimento do seu Senhor para sermos sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. 1 Pedro 1, 1 Pedro 2 e verso 9 diz que essa igreja é ali descrita com 4 títulos em mais um. E esse um é uma comissão universal que afirma: mas vós sois a geração eleita. Vós sois o sacerdócio real. 2. Vós sois a nação santa. 3. Vós sois o povo adquirido. 4. E quando isto acontece, então as pessoas ficam sendo servos e servas de Deus. É para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para anunciar aos outros aquilo que é de Deus, eles têm que aprender primeiro. Claro. Pergunta: de onde veio esta herança de Deus? A Sagrada Escritura diz, pela boca de Pedro, que eles vieram de pecadores, vieram das trevas, vieram dos injustos, mas foram libertados, salvos e santificados. Perdão. E esta herança está ao dispor de todos os pecadores da terra, para serem sua herança. Jesus disse: vinde a mim e aprendei de mim. E depois Jesus diz: ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Lembremos-nos disto. A igreja começou com os judeus, que levaram o Evangelho aos gentios, e agora, dos dois povos, o Senhor formou um terceiro povo. Sabe quem é esse terceiro povo? É a Igreja dos Redimidos. Faça parte dela. Aceite de Deus, a sua palavra será a sua herança. Aos Efésios 2, 17 a 20 diz: e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Você já tem passado por esta situação de ser esta igreja de pessoas santas, peculiares, reino sacerdotal, etc, etc. E já é um daqueles que anuncia o Evangelho aos outros, tendo aprendido de Jesus, que é manso e humilde de coração. Já é ou não é? Então hoje nós temos a oportunidade de decidir a nossa vida, porque ninguém nasce ensinado como usa dizer-se, não é? Mas o Senhor disse: vinde a mim e aprendei de mim.
E depois o Senhor diz, ide e dai aos outros aquilo que aprendeste de mim. Em Efésios 1, e verso 18, diz, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Pergunto, não se ofenda, você é um santo ou um pecador? Alguns podem dizer, eu sou um servo de Deus, eu também sou servo de Deus e não passo daqui. Mas se alguém dizer que sou um grande pecador, que Deus não se importa com ele, isso é errado. Deus procura os pecadores para os salvar e para os santificar. Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente diferente e príncipe que se vai assentar na mesa com Jesus. Louvado seja Deus. Para finalizar, a Igreja não é somente a herança de Deus, mas também herdeira com Cristo de tudo o que Deus tem. Podemos nós avaliar aquilo que Deus tem. Em Romanos 8, 16 e 17 afirma, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Diga, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Em Gálatas 4, verso 6 e verso 7, afirma, e porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai, ou Papá, ou Paizinho. Assim que já não sois servos, ou não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você deseja participar nesta herança de Deus e ser seu herdeiro? Deus está oferecendo antes que seja tarde demais. Agarre esta oferta divina para ser sua herança e seu herdeiro, porque vem o tempo que você gostaria de ouvir esta mensagem e já não a poderá ouvir. O interessante desta mensagem é que para sermos herança de Deus e herdeiro de Deus com Jesus Cristo, nada temos que pagar. É tudo de graça. Jesus salvou o mundo no Calvário de graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E porque é de graça, Satanás se encarrega de dizer como é de graça não presta. Diga a Satanás que o preço da sua alma é mais valiosa do que o mundo inteiro. E por essa causa o mundo desconfia da oferta, porque este é o trabalho do diabo. Somos salvos de graça e este é o dom de Deus que nos faz ser sua herança e seus herdeiros. Os grandes, os poderosos, os ricos, como na história, como na passagem do rico e de Lázaro, eles têm tudo. Eles pensam que não precisam de Deus para nada. Mas o final da história ali narrada por Jesus é que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico que tinha tudo na terra foi para o inferno, onde estava em pranto e ranger de dentes no Hades. Esta herança e esses herdeiros vieram das camadas mais desprezadas da terra e se apropriaram dela. Não sabe você e eu o que disse Jesus? Claro que o Senhor me mandou pregar o Evangelho por todo o mundo, a todas as gentes, mas também disse aos pobres prega-se o Evangelho. Sabe porquê? Os pobres estão interessados em ter as riquezas do céu. Os ricos estão interessados em viver na terra. Mas como está ordenado e dissemos, o pó volta para o pó. O Espírito volta para Deus, que o deu. E em 1 Coríntios, capítulo 6, verso
10, o verso 11, afirma que alguns que fazem parte da igreja, e fizeram, vieram dos devassos, dos idólatras, dos adúlteros, dos sodomitas, dos ladrões, dos avarentos, dos bêbados, dos ladrões, etc. Deus procura pessoas assim, nesse estado em que se encontram, para lhes dizer que eles podem ser príncipes que se assentam à mesa com Jesus. Mas este tipo de pessoas, aqui reveladas em 1 Coríntios 6, diz que foram lavados e santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Portanto, passaram por uma transformação de pecadores transformados em pessoas santificadas. Como vimos atrás, vieram das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme disse Pedro, em 1 Pedro 2 e verso 9. Deus procura a todos aqueles que estão nessas situações para os transformar e fazer deles um povo diferente. Em 1 Coríntios 6, 19, diz que fomos comprados por bom preço e esse preço foi o sangue de Cristo. Perguntas finais. Quem deseja ser herança de Deus? Quem deseja ser herdeiro de Deus? Quem deseja ser feito filho de Deus? Quem deseja ser servo de Deus? Não há muito tempo para pregar o Evangelho. Pelo menos eu já tenho a minha idade, eu não sei quanto mais tempo Deus me vai conceder. Mas se o Senhor me levar, o meu tempo termina. Mas o Evangelho continua até que Deus queira pregado por outros. De maneira que nós, enquanto estamos por cá, vamos fazendo estas perguntas se alguém deseja ser participante da herança e ser herdeiro de Deus. Somente quando somos servos poderemos ser filhos de Deus por adoção. Precisamos de seguir o modelo, os fundamentos para sermos herdeiros. Começa aí si mesmo, começa aí mesmo. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus disse isso em Mateus 20 e verso 28. Para sermos filhos, precisamos antes de ser seus servos. Para um grande pecador ou pecadora, há um maior Salvador. Se você está nessa situação, diga comigo estas palavras: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu peço a Deus o perdão dos meus pecados. E eu me arrependo do meu pecado e quero ser uma pessoa diferente. Quero pertencer à tua igreja. Redime este pecador ou esta pecadora com o poder do sangue de Cristo e aceita-me como teu filho, porque eu confesso com a minha língua e creio com o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio a este mundo em carne, que morreu por mim para me salvar e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia, que vive para todo sempre. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e perdoa este pecador. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta pequena oração, você é uma pessoa perdoada. Agora precisa, numa igreja local, de dar o seu coração a Jesus e seguir as suas instruções. E está preparado para o arrebatamento da igreja, porque tudo indica que está para breve. Que o Senhor os abençoe e até ao próximo programa, no próximo domingo, se Deus quiser, por esta mesma hora. Amém e amém.